A gente pode dar florais para recém-nascidos? Fica comigo aí que eu já te explico. As pessoas têm me perguntado bastante a respeito das contraindicações dos florais. Se pode dar floral para criança recém-nascida, se pode dar floral para mulheres grávidas, crianças pequenas. E o que eu tenho para falar para vocês é assim: eu sempre gosto de reforçar que o que eu estou dizendo foram coisas que eu estudei, foram coisas que eu percebi, foram coisas que eu observei. Então, assim, pode não ser a verdade absoluta, tá? Pode ter gente me contestando, não tem problema nenhum, cada um é livre para falar o que pensa, tá? Mas o que eu tenho para dizer para vocês assim: as crianças, em primeiro lugar, elas são seres divinos. Elas vêm divinamente, sem problema nenhum. Então, eu acho que os pais estão se preocupando muito em querer cuidar da saúde dos filhos e estão se esquecendo que tem uma criança muito importante a ser cuidada, que está dentro deles mesmos. Metaforicamente falando, nós temos uma criança interior, uma criança que foi muito ferida quando pequena, foi muito desassistida, era uma criança que queria muito mais amor do que acha que recebeu. Então, assim, eu acho que tem uma criança que está sendo muito negligenciada por esses pais e que está dentro deles mesmos, né? Essa criança que tem que ser cuidada, porque é essa criança sendo cuidada que vai conseguir dar amor para os filhos, para os netos. Então eu digo assim, ó, exceto quando vem uma criança já apresentando algum problema de saúde, que tenha que os cuidados médicos, que tenha que ter essa atenção, a gente não pode negligenciar a saúde com criança, não se pode negligenciar. Mas, acima de qualquer coisa, os pais sempre querem trazer as suas crianças que estão com o nariz correndo, que estão com uma dorzinha de ouvido, que estão com uma dorzinha de barriga, e esquecem de se olhar, de olhar para dentro das suas feridas, de ver o que eu tô passando pro meu filho, que o meu filho não para de ficar doente. Qual é o meu sentimento mal resolvido, qual é a emoção que não está sendo administrada de forma correta, que está passando esse incômodo pro meu filho. Porque o meu filho, ele está no meu campo, ele está na minha vibração, ele é um pedaço do que está acontecendo comigo, ele é um pedaço de mim que está ali. Então, assim, o que vocês têm que observar, observem os seus filhos, observem o que eles estão sentindo e observem vocês. Porque o mais importante não é a doença do filho, é o emocional dos pais. O emocional dos pais está diretamente relacionado com a doença dos seus filhos. Diretamente relacionado. Comecem a observar isso aí. As crianças até os 7 anos, eles têm uma ligação direta com a mãe. Dos 7 anos em diante, elas têm uma relação direta com os pais. Então, observem até os 7 anos quais as doenças que os filhos estão apresentando. Dos 7 em diante, observem quais as doenças que os filhos estão apresentando. Já não aconteceu com vocês de dizerem assim: até os 6, 7 anos meu filho sofria de rinite alérgica e bronquite.
Aí do nada ele se curou e aí lá com 10, 11 ele começou a ter amidalite. A gente observa uma troca de doença dos 7 anos em diante. É engraçado isso. Quantas vezes eu ouvi falar, a criança lá pelos 5, 6, 7 anos cura da asma. Vocês nunca ouviram falar nisso? Então, assim, eu acho que fora, como eu falei, fora, quando a criança já nasce com algum problema, que tem que ir para o médico, que tem que fazer os cuidados, primeiros cuidados. Fora isso, eu acho que há uma preocupação muito grande dos pais em relação ao que os filhos têm. E assim, ó, eu digo para vocês, eu tive 2 filhos, um hoje está com 29 e o outro com 22. Eu vi os meus filhos doentes. Eu vi a maneira que eu era quando eu era mais moça. Eu fiz essa análise para poder entender, porque a gente tem que passar por esse caminho para poder depois explicar. Então, muitas das coisas que os meus filhos tinham eram puro reflexo do que eu era. Tanto é que é bem verdade, que vocês podem ver, observar isso aí, que os dois, a gente tem 2 filhos, 3 filhos, mas aí o primeiro filho geralmente é sempre o mais problemático. Aí o segundo filho vai indo, parece que não tem tanta coisa assim. O terceiro se cria sozinho. Por que acontece isso? Porque quando a gente tem o primeiro filho, a gente tem 20 anos. Quando a gente tem o segundo, a gente tem 25, 26, 27, 28. Quando a gente tem o terceiro, a gente já tem 30 e alguma coisa. Tô dando um exemplo, tá? Então, o amadurecimento que se dá de um filho para o outro é imenso. O amadurecimento que a gente tem de um ano para o outro é gigante. Então, os filhos às vezes não têm os mesmos problemas. Quando chega no último filho, o último filho se cria de pé no chão, comendo areia, tomando água da torneira e não tem nada. Então, eu acho que vocês estão assim se preocupando demais com seus filhos. Eu acho que se eu fosse aconselhar, tá, como mãe, eu diria, larguem os filhos de mão, deixem eles crescerem, deixem eles comer um pouco de areia, tomar água da pia, andar de pé no chão, deixem comer sorvete à vontade. O problema não é esse. Cuidem das suas emoções, porque são as suas emoções que desencadeiam essa desordem na saúde dos filhos. Essa desorganização. E eu não estou falando de vocês, eu me incluo nisso. Por isso que eu aprendi. Eu aprendi porque passei por isso e vi como funcionava. Eu vi que o meu primeiro filho sofreu muito mais nas minhas mãos do que o meu segundo filho. Porque eu tive um filho quando eu tinha 23 anos e o outro eu tive quando eu tinha 29. Gente, são quase 10 anos de diferença. Pensem como é que uma pessoa consegue dar uma boa evoluída nesse período. Uma boa acertada nos seus sentimentos, nas suas angústias, nas suas ansiedades, nos seus problemas que acha que tem. Então, assim, desencanem um pouco dessa história de levarem a toda hora os seus filhos no médico. Procurem a sua saúde mental, procurem a sua saúde das emoções, procurem meditar, procurem respirar. Isso aí é muito importante, não só as mamães, como os papais, tá bom? Os papais também têm que entrar nessa, os papais também têm que aprender a respirar, têm que aprender a sentar para meditar,
Por que só as mães têm que fazer isso? Por que os pais não tomam a frente, não levam a sua esposa para caminhar no sol? Vamos ver, vamos nos organizar. É a família, gente. É a família que tem que estar fortalecida. A família estando fortalecida, os filhos vão crescer, que é uma maravilha. Vão ter ordem, vão ser amigos. Não vão brigar entre si. Filhos que brigam muito entre si. Observem como é que está a relação de vocês com o marido, do marido com as suas esposas, dos maridos com as suas ex-esposas, das esposas com seus ex-maridos. Façam uma análise disso aí tudo. Isso aí é muito importante para quem quer ter uma família bem estruturada. Parem de levar os seus filhos tanto no médico. Parem. Não tem necessidade. Ou então assim, adotem a história do rescue. Eu falei lá no primeiro, segundo vídeo, eu falei bastante a respeito do rescue. Adotem o rescue como uma ferramenta de harmonizar aquela criança, tá? E a família de vocês também. Adotem essa gota maravilhosa que é o rescue, para harmonizar os seus filhos, os seus netos. E vocês vão observar que vocês se harmonizando, mas tem que ter sinceridade, tem que ter sinceridade. Se coloquem vulneráveis, observem como quando vocês estão vulneráveis, vocês estão mais abertos à amorosidade. Não fiquem tanto na retranca, não fiquem tão reativos. Se coloquem transparentes, tirem os véus, tirem as máscaras. Peçam desculpa para os filhos. Errei, desculpa. A mãe vai melhorar, o pai vai tentar melhorar. Sabe? Se coloquem mais dóceis com seus filhos. E vocês vão ver como a saúde dos seus filhos vai fazer assim, ó. Eu sei muito bem o que eu tô falando. E tem gente que vai discordar de mim, e tem gente que vai achar que não é bem assim. Aceito sem problema nenhum. Podem vir aqui comentários, me ajudar, me indicar algum livro que eu ainda não conheça, que diga diferente. Agora sim, ó, nós somos energia, nós vibramos o tempo todo. Como é que eu vibrando mal, brigando com meu marido, brigando com a minha funcionária, eu vou ter uma energia boa para passar para minha família? A nossa família é o nosso centro de energia. A gente tem que estar vibrando bem para todo mundo estar vibrando bem. Então não adianta ficar só querendo resolver o problema dos filhos. Vão resolver o problema da criança de vocês que está negligenciada. É essa criança que tem que ser cuidada. É essa criança que tem que ser olhada. É essa criança que tem que tomar floral, que tem que cuidar das suas atitudes dentro de casa. É essa criança que vocês têm que observar. Deixem os seus filhos livres, leves e soltos, que é isso que as crianças precisam. Amor, amor e amor. E não tantos cuidados, tá? Esse é meu recado para esse vídeo. Então, assim, não existe contraindicação que eu saiba para criança, para mulher grávida, para ninguém. A única coisa que a gente cuida é evitar colocar o conhaque na fórmula do floral. Pode colocar só aguinha filtrada, ou se quiser colocar uma colherinha de vinagre de maçã,
Se for demorar muito tempo com o floral, pode colocar a colherinha de vinagre de maçã para conservar um pouco mais, tá? Eu cansei de fazer só com água para os meus filhos, até hoje eu faço. Até para mim eu faço às vezes só com água, quando eu sei que eu vou tomar rapidinho. E um floral de 30 ml, ele dura por volta de 15, 18 dias. Então, às vezes não precisa de conservante, pode também deixar dentro da geladeira, que não vai ter problema nenhum. Agora, não tem contraindicação. Vocês podem usar nas plantas, vocês podem usar nos animais, vocês podem usar no ambiente, vocês podem usar nos nenezinhos. Agora sim, nenezinho recém-nascido, eu não aconselho, sabe? Porque o nenezinho recém-nascido, ele tem que ter os cuidados do mamar da mãe e os cuidados das emoções da mãe, tá? Agora, o nenezinho, a criança que já está um pouquinho mais criada, 1, 2, 3 anos, pode ter já passado para o corpo físico algum resquício dessas emoções da mãe. Então, ele já pode estar com secreção aqui na face, pode estar com secreção no pulmão. Então, aí sim vai ter que ter mais cuidado, vai ter que ter essa observação, tá? Mas fora isso, não tem contraindicação nenhuma, todo mundo pode tomar, grávidas. Nossa, grávidas é belíssimo o trabalho com grávidas e florais, é belíssimo, tá bom? Então ficamos no próximo vídeo, a gente começa a entrar no próximo grupo de florais, e aí a gente vai encerrando esse videozinho agora. Não esqueçam de dar um joinha para nós aí, compartilhem com as mamães e papais que estão estressados com as doenças dos filhos, para ver se eles conseguem olhar para dentro deles um pouquinho e cuidar da criança deles que está sendo negligenciada, tá bom? Um beijo e até mais.